capítulo de número 5, versículo 21. Amém? Marcos é um entre os 4 evangelhos. Amém? É depois de Malaquias. É o Novo Testamento, conhecido como Novo Testamento, os 4 evangelhos. E aí segue o livro de Deus, Atos, Coríntios, Romanos, Efésios, Gálatas, e daí Colossenses, Tessalônica, Filipos, e aí vai até chegarmos em Apocalipse. Amém? Marcos capítulo 5, versículo de número 21. Nós vamos ler até o 34, em nome de Jesus. Como eu sempre digo aqui, Mateus, Marcos e Lucas são livros sinópticos, ou sinopses, que dizem que narram as mesmas ideias, as mesmas histórias. Marcos, esse capítulo que nós vamos ler, essa história da mulher do fluxo de sangue, ela está registrada também em Mateus capítulo de número 9, versículo 18 até 26, e em Lucas 8, 40 até 56. Eu peguei Marcos porque Marcos traz mais detalhamento desta história, porque Marcos andou com Pedro, Pedro andou com Jesus, e Pedro andou mais perto de Jesus com João e Tiago. Segundo a Bíblia vai nos contar essa história, que eram os mais aproximados de Jesus. Então as cartas de Marcos é conhecida como carta petrina, ou seja, tudo o que Pedro ensinou a Marcos, Marcos também escreveu segundo as ideias e a vida de Jesus com Pedro. Amém? Esse livro de Marcos, capítulo de número 5, versículo 1 até o 43, ele vai nos tratar, ou vai tratar e nos trazer 3 histórias fantásticas. Como eu falei, são livros sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, porque eles contabilizam as mesmas quantidades em milagres feitos por Jesus, e João só contabiliza 7. Tem um historiador aí da Bíblia, disse se desse, ou se soubesse contabilizar verdadeiramente os milagres que Jesus fez, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse não cabia. E essa história que nós vamos ver agora não aconteceu só com essa mulher do fluxo de sangue, e eu vou trazer na Bíblia para que nós venhamos entender por que eu digo que não aconteceu só com ela. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e passando Jesus outra vez em um barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais das sinagogas, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, ou morrendo. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão, que o apertava, e certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, diga, ela ouviu. Mais alto, diga, ela ouviu. Veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou nas suas vestimentas. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, ou o poder, voltou-se para a multidão, ou virou, se inclinou, olhou para trás e disse: quem tocou nas minhas vestes?
E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, tremendo, aproximou-se, e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Amém. Amados, deixa a Bíblia aberta, como nós pregamos sempre, trazendo as ideias da Bíblia. Eu quero falar um pouco, primeiro, de onde Jesus partiu. É por isso que tem que ter um contexto para um texto, porque um texto fora de contexto torna-se pretexto para heresia. O que é um contexto? O antes e o depois do texto, ou seja, do qual nós lemos. E nós, se voltarmos um pouco, veremos no versículo de número 20: e ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Não é isso? Quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Oxê, mas Jesus curou ele aonde? Em Gadara. Não era um gadareno? Aonde situava-se Decápolis? E por que tinha esse nome? Decápolis era uma cidade, segundo as ideias de Plínio, que era uma confederação de cidades gregas, das quais eram, conta comigo, eram 10 cidades, por isso que diz Decápolis: Damasco, Filadélfia, Rafana, Citópolis, Gadara, Hipos, Dion, Pela, Gesara e Canata. Eram 10 aldeias, ou 10 tribos, ou 10 cidades que envolvia ali Decápolis. E Jesus estava em uma daquelas cidades que conhecemos como Gadara, ou Genezaré, como é o nome dela também. Jesus passou a maior parte da sua vida em uma aldeia chamada Nazaré, com aproximadamente 200 a 230 habitantes, localizada entre as montanhas da Baixa Galileia, para ficar mais fácil de localizar-se ali para fazer a sua obra. O local fica em Israel, a 157 quilômetros ao norte de Jerusalém, próximo da divisa com a Síria e o Líbano. Então, Jesus saiu de Decápolis depois que curou o gadareno, porque, segundo a história, o gadareno queria seguir Jesus depois que foi curado, que foi expulso dele a quantidade de demônio que estava nele, e Jesus permitiu que entrassem os porcos, e quase 2.000 porcos se precipitaram do despenhadeiro depois que esses demônios entrassem. Por quê? Segundo os demônios, não queria sair dali de Genezaré ou Gadara. Então, a palavra vai dizer que ele pede a Jesus, mas Jesus não deixa. E Jesus disse: antes vai, pregue a minha palavra, conte o que aconteceu. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Ou seja, nessas 10 cidades que eu citei, ele passou em uma por uma, dizendo: eu era endemoniado e Jesus me libertou. Ou seja, quando eu li, por isso que eu pedi a vocês e frisei que falasse ouvindo falar ela de Jesus, é porque ela ouviu que da boca desse gadareno passou para a boca de Dion, das pessoas que moravam em Filadélfia, das pessoas que moravam em Hipos, das pessoas que moravam nas 10 cidades de Decápolis, até chegar nesta mulher que era uma mulher judia. Engraçado que quando esta mulher adquiria essa enfermidade, ela ainda era pré-adolescente.
As meninas daquela época, com 12, 13 anos, já eram preparadas para casamento. Por isso que a Bíblia fala a mulher do fluxo de sangue, não a criança do fluxo de sangue. Porque, segundo a narrativa, ela tinha 24 anos quando fora curada, se ela pegou entre 12 a 13 anos essa enfermidade. Era algo natural da época, um costume judaico, de que quando as pessoas na Judeia, ou naquela província, tinha algum tipo de enfermidade, lepra, cego, coxo, ou a mulher quando ficava ou pegava a sua puberdade, seu primeiro ciclo menstrual, iam para fora da cidade, para fora do muro da cidade, já que a maioria ou todas as cidades eram muradas. Essa mulher ficou em um lugar localizado, onde tinha uma casa preparada para receber as jovens que iam para esse local e ficava lá até passar o tempo da menstruação. E segundo historiadores, diz que o pai pegava todas as roupas da menina e levava, ou as roupas necessárias, e ia com a trouxa na cabeça, a mãe de um lado, o pai do outro, a menina no meio, e gritava por toda a cidade: saiam da frente que minha filha está impura, para que ninguém tocasse naquela mulher. E ela descia cidade abaixo até chegar em ou fora das muralhas. O tocar na orla de Jesus tem um segredo, e nós vamos ver aqui daqui a pouco, em nome de Jesus, por que ela tocou na orla. E ela tocou na orla da cor azul. Segundo os historiadores, Jesus usava uma túnica que alguns homens preparados usavam na época, e ela tinha os bordões com as tranças para baixo. Isso foi uma história contada. Olha aí em Números, volta um pouco a Bíblia aí. Números, capítulo de número, louvado seja Deus, 15, versículo de número 37. Números 15 e 37. Olha o que diz a palavra do Senhor. Isso é uma ordem de Deus. Número 15, capítulo de número 15, versículo 37 até 39, diz assim a palavra do Senhor: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um bordão azul, e nas franjas vos estará, para que os vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os façais. E não seguirei após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais em prostituição ou em adultério. Ou seja, o mandamento de Deus era que para aquela roupa fosse feita por ordem. Que era aquela roupa? Segundo uns historiadores, ou da língua de Libra ou hebraica, o que é que significava aquelas franjas? Aquelas franjas tinham o nome de canaf em hebraico, ou akanaf, ou seja, tocar na orla. Canaf tinha duas traduções, ou tem tanto orla como asas. Por isso que no Salmos 91 diz que nós ficamos debaixo das asas. Já viu aquelas franjas das asas? Do Senhor, que é a nossa proteção. Então aquela mulher, ela não foi ali à toa, ela não tocou na orla das vestes à toa. Ela ouviu primeiro de Decápolis, pela boca dos gadarenos, ou do que sabe daquelas 9 cidades que lá tinham, as 10 junto com Gadara, que Jesus curava, que Jesus fazia um milagre. Então ela ouvindo isso, então como canaf significa asas ou orla, olha o que diz aí o último livro do Antigo Testamento, 4:2, em nome de Jesus, ao saber, Malaquias. Ela foi ali sabendo desse mandado de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, 4:2: mas para vós que temei meu nome, nascerá o sol da justiça,
e a salvação trará debaixo das suas asas, e sarareis e crescereis como bezerros do cevadouro. Ou seja, ela tocou nas asas, nas orlas das vestes de Jesus, porque ela sabia qual propósito ela estava indo para aquele lugar. Então não foi só aquela mulher, muitos dos judeus foram curados, porque tocaram naquela orla, porque muitos sabiam. Ou você acha que depois da cura daquela mulher, naquele exato momento, quando Jesus disse que alguém me tocou, ela não saiu ali falando para um ou para outro? Ou alguém deve ter visto ela tocando especificamente na orla azul de Jesus, e também não tomou a dianteira para tocar? E quantas pessoas não foram curadas por tocar na orla das vestes de Jesus? Mas isso só é para os remanescentes, para aqueles que verdadeiramente crê, para aqueles que verdadeiramente andam nos mandamentos do Senhor. Mas, para vós que temeis meu nome, nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como bezerros do cevadouro. Então aquela mulher foi ali intencionada, sabendo o que ela ia fazer. Mas o ponto crucial de tudo isso não é nem ela saber sobre essas coisas pelos vossos pais, ou por pessoas, por pergaminhos, ou por meio de pessoas. O importante é que ela deu ouvido à palavra de Deus. Ela deu ouvido a duas instruções. Uma é que o Jesus que curava, que fazia milagres, que expulsava demônio, estava vindo de Decápolis para a Judeia. E outra é que ela entendia que os remanescentes, aqueles que verdadeiramente creem em Deus, se tocasse tão somente na hora das vestes, que foi por mandado de Deus pela boca de Moisés, para que aqueles homens usassem, se tocasse nela, tão somente tocando seria curado. Então ela deu ouvido e foi para o lugar certo. Repete comigo, diga: ela deu ouvido e foi para o lugar certo. Então, o tema dessa pregação de hoje é: dê ouvidos ao Senhor. Ou seja, a tua palavra. Não ande como errantes no caminho. Não ande como muitos estão aí doentes, naufragados em coisas terríveis, porque ouve, mas não dá ouvidos. Ouve, mas não entende. Ouvem, mas não aceitam. A Bíblia, ela não é um livro deslocado ou desalojado. Toda a palavra bíblica no Novo Testamento tem significado com o Antigo Testamento. Ou seja, há quase 4.000 anos antes, quase 3.000, anos antes, Deus já tinha dado ordem a Moisés, em Números capítulo 15, versículo 37 a 39, para que o povo fizesse roupa com franjas e colocasse ali roupas com aquelas orlas que chama-se franja ou canafre, ou asas ou orlas, para que fossem, em nome de Jesus, tocadas por pessoas que verdadeiramente lá em Malaquias capítulo 4, 2, foram remanescentes, servos, fiéis a Deus, para que quando tocasse e tivesse qualquer tipo de enfermidade, tivesse qualquer tipo de perturbação, essa perturbação sairia, essa enfermidade sairia, esse desemprego ele cai por terra, esse casamento naufragado cai por terra, esse filho nas drogas vai cair por terra, esse bêbado vai cair por terra, essa falta de alimento espiritual vai cair por terra, tão somente se você tocar na orla das suas vestes. Então ouça o que falam de Jesus. Vamos trazer a narrativa? Ouçam o que falam de Jesus, do capítulo 20 a 28. É só isso. Eu vou ler e trazendo. Olha o que diz:
E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Jesus, como ficou a maior parte da sua vida em Nazaré, cidade de 230 e poucos aproximadamente habitantes, por isso que quando Maria ficou gestante, alguns julgaram que ela ficou grávida de um possível soldado, traindo a confiança, e adulterando em relação a José, a ponto de José querer fugir. Está registrado também no livro de Mateus. Mas o anjo apareceu para ele e disse: não faça isso, o que está no ventre de Maria é o Filho de Deus. Então ele naquela cidade ficou ali na maioria do tempo, porque era uma cidade que era bem localizada. O rio qual ele atravessou tinha 15 quilômetros de expansão. Então ficava fácil para ele ir para Cafarnaum, para Galiléia, para ele ir para Genezaré, para ir para Decápolis, para ir para todas as cidades que ele queria. Ficava mais fácil para ele se deslocar daqueles locais onde ele estava, ele e os discípulos. Então, quando ele saiu de Decápolis, a Bíblia vai dizer que no versículo 21, confere comigo: e passando Jesus outra vez em um barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar, e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, vendo, prostrou-se a seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele Jesus, e seguia uma grande multidão que o apertava, e a certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue, ela não esperou Jesus sair dali, ela não esperou Jesus chegar à casa de Jairo, ela não esperou ter uma outra oportunidade. Ela disse: a minha oportunidade é agora, e se eu sei que se eu tocar na hora das vestes dele, eu serei curada. Há 12 anos tentei com todos, há 12 anos tentei com tudo, e eu não consegui. Eu não vou perder a minha oportunidade agora. É agora a hora da minha oportunidade, é agora a hora da minha vitória. Quando Jesus ia andando, e essa mulher, 26, que havia padecido com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Mas ela, 27, eu quero que vocês leiam comigo, 27, bora ler todo mundo junto, 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou na sua veste. Ela só fez tocar porque ela ouviu, ela entendeu e ela praticou. Ela ouviu. Será que só tinha ela dentro daquele local onde ela estava enferma? Quantos tem aqui dentro que pode ser curado por Deus, mas alguns vão ser curados e outros não? Porque tem uns que conhecem, tem uns que ouvem, outros estão com comichões nos ouvidos. A Bíblia vai dizer que ela ouviu que Jesus iria passar por ali. A Bíblia diz que ela, quando estava no meio da multidão, ela ia ser apedrejada se fosse pega antes da cura, porque era um costume judaico. Ela não podia ficar ali menstruada e tocar em alguém, principalmente em Jesus. Pega o segredo, igreja, em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus parou. Ela ficou ainda trêmula, por quê? Ela não podia tocar em Jesus. Ela não podia tocar nele, em outro judeu, quanto mais em Jesus. Ai, Jesus. Ela, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Está fraco, bora ler de novo? Bora ler de novo, 27? Todos juntos? 1, 2, 3. Ouvindo falar de Jesus,
e tocou nas suas. Por quê? Por que ela tocou na veste de Jesus? Enquanto muitos pediam: mestre, cura minha filha. Enquanto Jairo estava dizendo: minha filha está morrendo, vai lá e põe as mãos nela. Aí a Bíblia diz no versículo 28: porque dizia ela em seu coração: se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Se tão somente tocar nas suas vestes, eu me empregarei. Se tão somente tocar nas suas vestes, eu me casarei. Se tão somente tocar nas suas vestes, eu me libertarei. Se tão somente tocar nas suas vestes, eu me inclinarei para o Senhor e viverei o verdadeiro evangelho. Pastor, mas Jesus não está aqui. E agora? Mas a palavra está. Pastor, Jesus não está aqui agora, mas a palavra está. Em Apocalipse vai dizer que todo aquele que tem ouvido, ouça o que os Espíritos dizem à igreja. Então ele está dizendo hoje: você não precisa ir até o trono da graça hoje para tocar na orla das vestes de Jesus. O que nós precisamos fazer é nos debruçarmos diante dele, humilharmos diante dele e dizer: Pai, estou aqui, e pelos olhos da fé eu posso ver o Senhor na minha frente, caminhando, e as orlas das suas vestes descendo, e eu posso ver a cor azul como a cor do céu, Senhor, e toco nela pela fé, e eu sararei. Diga para o irmão que está do teu lado, diga: depende de você. Depende de você. Pastor, não depende do Senhor. Não. Pastor, não depende de Jesus. Não. Depende de você. Quem foi curada primeiro? A filha de Jairo ou a mulher do fluxo de sangue? Não deixe ninguém passar em sua frente. Não deixe ninguém tomar a sua posição. Não deixe que ninguém te bote para trás. Não deixe que ninguém fique ministrando aquilo que é para ser ministrado no seu coração por Jesus. Ela entendeu: se ele vai lá e ele não voltar, eu perco a oportunidade. E se ele se distanciar de mim, eu não alcançarei mais. O momento é esse, a hora é essa. E eu quero dizer a alguns que estão aqui nessa noite: ele está aqui nessa noite. O momento é esse, a hora é essa. Ele pode não vir mais, depende de você. Olha o que diz o versículo 29. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele. Expulse esse mal da sua vida hoje. Esse mal não é para estar com você mais hoje. Se Jesus está passando aqui com a sua túnica, com as suas franjas, seja com 7, com 4, com 9, não sei, e entre elas tiver um azul, conforme o mandato de Deus pela vida de Moisés, toque hoje, esqueça de tudo. Eu não quero saber do homem, eu não quero saber da mulher, eu não quero saber de quem fala, eu não quero saber de quem comunga, eu não quero saber de quem não congrega, eu não quero saber de quem falam de mim. Nesta noite eu só quero tocar no Senhor. Quero ver alguém tocar em Jesus e não ser curado. Sabe por que tem crente hoje que não está curado? Porque ainda não viu, ou não provou o caráter de Cristo, ou não foi formado por Ele. Esse mal que está aí pode sair. Ela passou 12 anos tentando, com médicos, curandeiros, remédios de todas as espécies, e ninguém. Gastou tudo o que o pai e a mãe tinham, porque ela ainda era uma criança na época.
Imagina o pai vendendo até a oca, a casa, e disse à filha: infelizmente, tudo que nós pudemos fazer, fizemos. Aí eu imagino a última conversa dela com os pais: pai, mãe, não se preocupe, sei que vocês me amam, sei que fizeram tudo o que puderam, tudo que estava ao alcance de vocês, mas tem um homem, segundo a boca do povo, ele está saindo de Decápolis agora, mais precisamente de Gadara. E segundo o que o povo fala, esse homem cura, esse homem é o Messias, enviado por Deus. Então, mãe e pai, vão para casa em paz, que hoje eu vou receber a minha vitória. E dispensou os pais. E de repente ela vai saindo pela porta. Só estou trazendo parafraseando. Eu imagino as pessoas que estavam ali, algumas se aglomerando: vamos lá, vamos lá, vamos lá. Outras dizendo assim: não vai não, vocês vão ser apedrejados. Porque tinha um lembrete, né? Ou uma capa que as pessoas usavam em algumas entre as cidades, que identificavam que eles tinham algum tipo de doença, que não podia estar junto com o povo, no meio da cidade. Mas enquanto eles estivessem usando aquilo em um determinado horário, eles poderiam ficar no contexto da cidade. Eu imagino, sabe, Rodolfo, a aglomeração dos que estavam fora do muro entraram de vez. O povo que estava com aquela mulher, alguns ficaram com medo, outros foram com ela, mas não sabiam o que fazer. Tem gente que está aqui e não sabe o que faz. Tem gente que está na igreja e não sabe ainda do seu chamado. Aquela mulher estava lá doente na casa, mas ela reconhecia. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Se eu tocar na orla das vestes deles, tão somente se eu tocar, eu sei que eu vou ser curada. Eu não sei a distância que ela estava até chegar a Jesus, mas eu imagino, sabe, Jonathan, ela indo assim, ó: se eu tocar na orla das vestes dele, eu vou ser curada. Se eu tocar na orla das vestes dele, eu vou ser curada. Se eu tão somente tocar, eu vou ser curada. Hoje eu recebo meu milagre. Segundo a profecia, vai se cumprir hoje. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Os remanescentes, aqueles que verdadeiramente crê, que andam nos mandamentos: Senhor, eu não faço nada, Senhor, eu sou pura, meu Deus, eu tenho essa enfermidade, eu não aceito. Hoje eu vou tocar na orla das vestes, hoje eu vou ser curada. E quando ela vê Jesus, ela adentra a multidão. Tem crente que tem medo de receber milagre, promessa, bênção, porque não desafia, ou não se desafia. A Bíblia vai dizer que no capítulo de número 30 a 34, que o milagre acontece, porque ela desafiou. A Bíblia diz que, ouvindo falar de Jesus, vou trazer de novo, veio por detrás entre a multidão e tocou na orla das suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar, sararei dessa enfermidade. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu que no seu corpo estava já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, virou-se ou voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou? Ou quem tocou nas minhas vestes? Eu, Jesus. Tem outra aqui que tocou nas vestes deles nessa noite? Tem outra aqui que tocou nas vestes deles nessa noite? Toca nas vestes deles nessa noite. Toca de uma maneira diferente, ouve de uma maneira diferente, congrega de uma maneira diferente, vive de uma maneira diferente, para que ele possa parar e virar para você e dizer: por que você está me tocando? E você dizer: Jesus, porque eu preciso me libertar desse mal. Ele olhou para trás e perguntou: alguém tocou na minha veste? Ele dizendo isso, ele já sabia o que ele estava dizendo, que a profecia se cumpriu. Ele disse: olha, louvado seja Deus. E logo Jesus, conhecendo que saiu o poder dele, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou minhas vestes? Ou seja, quem foi curado através de mim? Quem foi liberto através de mim?
Quem foi empregado através de mim? Quem se achegou mais próximo a mim, tocando em mim? Porque de mim eu senti que saiu poder. E ela ficou calada, porque mesmo ela sabendo que ela estava curada, ela ainda estava num estado de êxtase. A emoção tomando conta daquela mulher. Imagina você 12 anos com a enfermidade da qual você não tinha mais jeito na sua visão, na visão secular. E de repente ela olha e sente, ela sentiu que seu corpo já estava bom. Ela sentiu que aquele mal tinha saído dela, que aquela enfermidade já não fazia mais parte do corpo dela. Mas Jesus pergunta e ela fica calada. E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, dizes quem me tocou? Aí ele, louvado seja Deus, e ele olhava em redor para ver quem isso fizera. Ele olhava em redor para ver quem nessa noite vai tocar nele. Ele está olhando hoje para a igreja. Ele está olhando hoje em redor. Deixa eu ver quem é que vai me tocar nessa noite. Deixa eu ver quem é que vai mudar a sua vida nessa noite. Deixa eu ver quem vai mudar a história da sua vida nesta noite. E ele olhava e os discípulos perguntavam: aqui tem milhares de pessoas, todos te apertam, todos te oprimem, e o Senhor fica perguntando quem ele tocou. E ele olhando. Aí então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade: mestre, eu estava doente há 12 anos. Há quanto tempo essa doença está com você? Seja ela espiritual, secular, seja perseguição, seja problema no casamento. Para você sozinho e pensa agora. Porque ela contou a Jesus: há 12 anos eu estava com essa enfermidade. Peguei minha primeira menstruação, mestre. Saí do concílio da cidade, saí do conforto da casa dos meus pais. Estou aqui nesse local há 12 longos anos e essa sangraria não parava. Anêmica essa mulher estava, desnutrida. E ela diz: mestre, meu pai vendeu tudo que ele tinha, as vaquinhas que davam leite, umas cabritas, sabe, as verduras que tinha, a horta ele vendeu com terra e tudo, vendeu a casa. Pagamos médicos, e veio médicos de outras cidades, e trouxeram remédios de outra cidade, e veio o curandeiro. Mestre, ninguém conseguiu me curar. Mas eu soube que o Senhor vinha aqui hoje. Então eu me dispus a vir até a tua presença. Mas eu vim determinada a não te incomodar, porque eu sabia dessa profecia. Enquanto o principal da sinagoga estava com ele, junto com os seus conchavos, e outras multidões, todo mundo em cima dele: mestre, cura, cura. Ela disse: eu sei da profecia, eu conheço a palavra. João 8,32: e conhecereis a verdade, Júnior, e a verdade vos libertará. Enquanto todo mundo estava em cima dele gritando: e Jairo, bora lá em minha casa. E ele: vamos. Ela estava assim, ó, atrás, e ninguém estava vendo, Júnior. E ela ainda atrás dele, e ninguém percebendo. E de repente, vem cá, Rogério, em nome de Jesus, só para nós fazermos aqui. E de repente, quando ela se aproxima dele, e ninguém percebeu, ele estava indo, e ela tocou. Depois que ela tocou, ela se levanta e sai entre as multidão e se afasta um pouco. E quando ela se afasta, Juan, ela sente que o fluxo de sangue parou. Imagina a mente daquela mulher na hora. E ela começou a olhar e dizer: meu Deus, se cumpriu em mim a profecia. E lá na frente está Jesus: quem tocou na orla das minhas vestes? Ela disse: será que ele vai se zangar? E aí Pedrão e os outros: mestre, todo mundo te oprime, te aperta, e o senhor pergunta quem ele tocou? Aí ele fala: não é nada demais não. Eu não vou brigar com quem me tocou não.
Eu só quero dizer a essa pessoa: olha, o Deus que me enviou e que te abriu os olhos está mandando te dizer que de mim saiu poder. Ela disse: então eu fui curada mesmo. Ela disse: mestre, foi eu. Ela andando toda com medo, toda tempo, foi eu. Ele se aproxima, minha filha, vem mais perto, vem mais perto. Enquanto Jairo estava querendo que ele fosse lá, enquanto os outros gritavam, enquanto estavam fazendo escândalo, ela chega por detrás dele, silenciosamente, e dá ouvidos à palavra de Deus, e faz se cumprir em tua vida o que foi dito pela boca dos profetas há milhares de anos, em outras gerações atrás. Ela não ficou ali lamuriando como muitos ficam, o tempo todo reclamando da situação da vida. É porque é isso, é porque é aquilo. Quando está tudo bem, e a gente alegra-se. Quando está tudo mal, entristece. Isso é normal, mas permanece mesmo na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. Assim como você faz uma aliança perante um padre ou um pastor, quando você se casa, faz esta aliança também com ele. Na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, eu te louvarei. De manhã, meio-dia, à tarde e à noite, eu estarei com o Senhor. Então a mulher, que sabia o que, louvado seja Deus, com medo, aproximou-se diante dele e disse toda a verdade. Aí ele disse: filha, você não sabe a alegria que você me proporcionou nesse momento. A filha dele não vai morrer. Está vendo aquele cego? Ele vai ser curado. Está vendo aquele aleijado? Ele vai voltar a andar. Está vendo aquele endemoniado lá? Eu vou expulsar aquele demônio. Está vendo aquela adúltera lá? Eu vou curar a pombagira que está na vida dela. Está vendo aquela prostituta lá? Eu vou tirar aquela pombagira. Está vendo aquele homem lá embriagado? Eu vou tirar a bebedeira deles. Está vendo aquele assassino? Eu vou tirar aquele desejo dele. Mas o que você fez tocou meu coração. Quer que você toque o coração dele nesta noite? Nós, como homens e mulheres, fazemos de tudo para chegar ao coração de um homem ou de uma mulher, dependendo da sua, louvado seja Deus, do seu gênero, se masculino ou feminino. E fazemos de tudo para conquistar a confiança de alguém. E fazemos de tudo para conquistar a confiança de um chefe. E fazemos de tudo para conquistar a confiança do pastor. E fazemos de tudo para conquistar a confiança de quem está acima de nós. Mas eu quero te dizer que em todos eles não há um poder do qual há em Cristo Jesus. É nele que você deve depositar a tua confiança. Aí ele olhou para ela. Depois dela contar toda a história, ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada desse teu mal. Ou seja, Jesus está curando pessoas aqui nesta noite, da natureza, do coração, da frieza, da incredulidade, da irresponsabilidade, da idolatria. Deus está curando pessoas aqui nesta noite. Porque Efésios capítulo 6, versículo 10, não é contra a carne nem contra o sangue. Vocês poderiam gastar o dinheiro que há nessa cidade todinha e você nunca ia ser curada. É contra principados e potestades. E é contra eles que eu lutei para te sarar. Quando você me tocou, o diabo não suportou a minha presença. E o sangue que estava jorrando em você era algo espiritual. O diabo na mesma hora,
ele saiu com a faca, hipoteticamente, e eu costurei a ferida, e você foi curada. Vai em paz, porque a tua fé te salvou. Pastor, como é isso? É saber o que a Bíblia diz e como ela nos explica como viver com Cristo, para não sermos enganados e não alcançarmos a nossa vitória. Aquela mulher não deu ouvido a ninguém, Marcos. A Bíblia não vai dizer que alguém foi com ela, que alguém levou. A Bíblia não vai dizer que ela pediu a alguém, ou que ela chegou a conversar algo com Jesus. Então somente ela usou um ato de fé. A fé conforme o que há num grão de mostarda. Já expliquei aqui. Não é o tamanho, é a resistência do grão de mostarda. O que havia nela era isso. Porque tem crente que fica contabilizando o tempo. Já tem 3 anos que ele está assim. Já tem 10 anos que ela está assim. Já tem não sei quantos anos. O tempo não é você que faz. Não é você que estabelece o tempo que Deus quer dar ou não a cura. Não queira trabalhar no lugar de Deus. Deixa Ele trabalhar no momento certo. Ele vai te instruir como você deve fazer. Então ela não precisou de ninguém. Ela não foi a ninguém. Ela não pediu a João, a Pedro, a Tiago, a Mateus. Ela não pediu a nenhum dos discípulos. Eu posso falar com o mestre? Ela não fez como o príncipe da sinagoga que se apresentou a ele dizendo a situação. Não. Ela se antecipou aos fatos. Ela buscou a cura. Depois ela falou com Jesus. Porque ela usou a fé. Tem coisa que você tem que usar a sua fé. Tem problemas e coisas que estão na vida de crentes nessa noite aqui, Moisés, que precisa tão somente de um ato de fé. É crer sem ver, sem precisar que alguém diga. Tão somente saiba que Jesus está na casa. E quando Jesus está na casa, aquilo que está te oportunando, te atrapalhando, aquilo que está te oprimindo, aquilo que está te fazendo mal, vai cair por terra. Quando ela vai embora, curada, imagino ela lá, pegando as roupas, sabe? E voltou, e a mulher que estava lá, ou as mulheres: você foi curada? Fui. Jesus me curou, me dá minhas roupas aí, me dá meus negócios. Adeus lugar, estou voltando para a cidade. Estou agora voltando para minha casa. Eu estou voltando para os meus pais. Vou contar aos meus pais. E aí no versículo 33, estando ela ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, faz igual a mulher, creia somente. Creia. Não ouça o que eles estão dizendo. Não ouça o que eles estão. Não ouça essa notícia que te trouxeram, que não vai dar certo, que já bateram o martelo, que ele está lá nas drogas, que ela está na prostituição, sabe? Que seu ministério não vai dar certo, que você não tem chamado. Não dê ouvidos, tão somente creia. Foi isso que ele disse ao principal da sinagoga: crê tão somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser a Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu alvoroço, agonia. A menina morreu. Vem cá, principal, sua filha morreu. E os que choravam muito o pranteavam. E entrando disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina está morta. Não está morta, perdão. Ela apenas dorme. Enquanto isso, a mulher do fluxo de sangue estava voltando para casa. Vai pegando. Enquanto ele estava indo, ela já estava voltando. Tem gente, Cia, que está ainda plantando cajueiro. Eu já estou comendo castanha assada, porque o caju já foi há muito tempo.
E ela, voltando para casa, salva. E ele disse: a menina não está morta, a menina apenas dorme. E começaram a sorrir da cara dele, porque conheciam Jesus. A Judéia ali, próxima ali a Nazaré, ali conheciam, era da aldeia, perdão. Começaram a sorrir. Jesus botou todo mundo para fora. A menina morta lá. Repete comigo, diga: a menina morta. Com mais gosto, diga: a menina morta. Para vocês, mas para Jesus só está dormindo. Aí Jesus se aproxima da menina na cama, já sem sinais vitais nenhum, diz: Talita cumi. Talita cumi em hebraico. Talita cumi. Uma vez só, eu que estou repetindo. Menina, a ti te digo, levanta-te. A menina, ó, quando ele falou, pera. Quando ele falou Talita cumi, olhou para um lado e para o outro. Eu imagino um pai já chorando de alegria, aquele choro, talvez remorso, porque não pude fazer nada pela menina, da mãe, dos tios, dos vizinhos. E ela sentada olhando para eles. E Jesus sai daquela casa. Imagina a cara de quem ri da sua provação, quando vê Deus trazer a sua vitória. Como é que eles vão te olhar? Aqueles que rir de você hoje vão ter que ver a glória de Jesus em sua vida no amanhã. Ele saiu de 10 cidades. 10 cidades em Decápolis. Pegou o barco. Do outro lado já tinha uma grande multidão que iam com ele e os que estavam lá. De repente o principal da sinagoga, um homem de princípios da cidade, de poder, é o primeiro que se aproxima dele. Mestre, abre o caminho. Minha filha está morrendo, vai lá em casa. Uma mulher insignificante, a Bíblia não tem nem coragem de mencionar o nome da mulher. Nem liga, só diz uma mulher. Uma mulher que sangrava. Uma mulher menstruada. Vamos trazer para os dias naturais? Uma mulher menstruada. Olha o título, né? Jairo e a mulher menstruada. E a mulher doente. Enquanto as pessoas olham para você como nada, Jesus está te botando num topo e ninguém está percebendo. Devagarinho ele vai trabalhando, porque ele não vai. Aprenda isso. Jesus não foi ali por acaso. Jesus já sabia até o local quando aquela mulher tocar nele. Ele propositalmente, pega isso comigo. Precisava, dona Isabel, ele ia até a casa de Jairo. O que é que ele disse àquele homem que disse: mestre, não precisa que tu vá à minha casa, meu servo está doente. Como eu tenho muitos servos a meu dispor, se eu disser ele vai para lá, ele vai. Se eu disser vai para cá, ele vai. Se eu disser faz isso, ele faz. Então se o senhor tão somente daí disser: ó servo, tu está curado, ele cura. Precisava Jesus na casa de Jairo? Mas Jesus planeja tudo e a gente não entende. Jesus disse: eu vou testar a fé dessa mulher agora. Ela saiu de casa, ele saiu de casa, se dispôs a estar aqui na igreja. Eu vou ver se vai acontecer o que eu espero que aconteça, para que ele ou ela seja liberta agora. Ele: bora lá que eu vou lá com você. Propositalmente, por 2 motivos, ele foi até a casa de Jairo. Um é para que a mulher tocasse nele, porque foi o principal motivo dele, o crucial. E o outro, eu não ia ler não, mas eu vou ler, em nome de Jesus, foi esse aqui, ó. E riram dele, no versículo 40. Porém ele, louvado seja Deus, tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi,
que traduzido é: menina, te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombrava-se com grande espanto, e mandou-lhes, louvado seja Deus, expressamente, que a ninguém o soubesse, e disse-lhe: louvado seja Deus, descem e dar de comer esta menina. E tão somente isso, e ele saiu pela porta. Aí imagino depois as pessoas entrando na casa: cadê a menina? Está comendo, está se alimentando. E nessa hora Jesus já estava longe, porque Jesus queria se livrar dos falsos profetas, e que é os verdadeiros adoradores. Ele está em busca daquele que veio buscar a Ele hoje em espírito e em verdade. Fica de pé em nome de Jesus.